E aí pessoal, EduardoSuzukiTênisCerto.com. Estamos aqui fazendo uma externa é sempre um risco, mas eu quis mudar um pouquinho o ambiente, fazer alguma coisa diferente aí pra vocês, sair um pouquinho lá das caixas, pegar algum cenário diferente, vamos lá. Hoje eu vou fazer os 50 fatos sobre mim. Como os youtubers dizem, todo canal que se preze tem que ter esse quadro. Então vamos lá, vamos fazer os 50 fatos sobre mim e sobre o tênis certo também. Eu vou pegar aqui uma colinha que eu fiz, eu escrevi tudo porque eu poderia esquecer de alguma coisa. E é engraçado que quando eu pensei nos 50 fatos, eu falei, nossa, essa lista vai ser enorme e é bem difícil escrever. E aí quando você começa a escrever, as coisas vão ficando mais fácil. E daí esses 50 acabam virando 100, acabam virando 200, porque é como se você fizesse uma reflexão aí da sua vida, tudo que você já fez. É bem interessante, mesmo que você não tenha um canal de YouTube, tenta fazer aí, começa a colocar as coisas aí, desde que você começou, a sua vida, a sua escola, depois a sua faculdade, até os dias de hoje, você faz uma reflexão, você vai ver que é bem interessante esse exercício. Também você vai ver que tem muita coisa relacionada, uma coisa que você plantou lá atrás, de repente você está colhendo os frutos agora. Então é muito importante que a gente faça alguma coisa boa hoje, a gente planta lá uma sementinha boa, porque daí amanhã a gente vai colher aí os frutos bons também. E eu acho que é mais ou menos isso que tem acontecido comigo, você vai ver aí nos fatos. Se você já acompanha o canal há mais tempo, desde o começo aí, o canal já tem mais ou menos 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, você já sabe um pouquinho mais sobre a minha vida aí, as coisas que eu vou falando em um vídeo, no outro, e também se você acompanha o podcast, você já sabe também algumas preferências que eu tenho. Mas vamos pegar esse vídeo aqui, vamos juntar tudo e também vai servir aí pro pessoal que tá chegando agora no canal, me conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais de como que funciona o tênis certo. Então vamos começar, os números vão aparecer ou aqui ou ali, em um dos lugares aí que a produção vai escolher para colocar os números e a gente não se perder na contagem. Atualmente eu tenho 35 anos, se você está assistindo em 2017, eu tenho 35 anos, se você está assistindo em 2000 e não sei quanto, talvez essa idade não seja a mesma, ou seja, não, com certeza não vai ser a mesma idade. Hoje eu tenho 35 anos, eu sou descendente de japonês, como você já percebeu, não é chinês, não é coreano, é japonês, o legítimo. Eu tenho só uma irmã, que é a Mariana, ela mora lá em Curitiba, ela também corre. A gente tem apenas 1 ano de diferença, a gente chegou até a estudar no colégio, na mesma sala, porque essa diferença é muito pequena. Pra ser exato, 11 meses de diferença, pouca diferença aí eu com ela, a gente se dá super bem. Eu gosto muito de viajar, sempre eu falo nos podcasts, quando a gente tem lá o quadro da Carol do Correr pelo Mundo, sempre quando ela dá uma dica de viagem, eu já falo lá, já dou minha opinião de algum lugar que eu já tenha ido, então eu gosto muito de viajar. Eu devo ter conhecido mais ou menos uns 25 países, eu não sei o número exato. Se você pensa lá em canal de viagem, alguma coisa assim, pode ser pouco, mas para outras pessoas que não viajaram tanto assim, pode ser muito, então depende aí de como que você vai ver esses números aí. 25 países mais ou menos, mas eu gosto bastante de repetir os países. Se eu gostei do país, eu vou voltar nesse mesmo lugar, na mesma cidade. Eu não tenho ambição aí de conhecer o mundo inteiro, tá? Eu acho que é mais bacana a gente ir para os lugares que a gente se sente bem, que a gente gosta da comida, gosta das pessoas. Então, talvez conhecer o mundo não seja aí um grande sonho para mim. Os meus países favoritos são Portugal, Canadá, Estados Unidos e Japão. Tirando o Japão, os outros países eu já fui aí mais 5, 6 vezes. Nos Estados Unidos acho que eu já fui bastante vezes, mas esses daí são os meus favoritos. Um dia eu vou morar em Portugal, esse daí é o meu sonho, eu quero morar em Portugal, que é um dos países que eu mais gosto, as pessoas são muito gente boa. Quem sabe, espero que não demore muito isso daí, e um dia eu tô morando em Portugal. Eu nasci em São Paulo, mas com 18 para 19 anos eu fui morar em Curitiba. Eu me mudei para Curitiba para fazer engenharia civil na UFPR, na Federal do Paraná, né? Mas eu cursei lá apenas 3 anos da faculdade. Daí eu acabei desistindo, eu vi que não era uma coisa que eu gostava. Chegou um certo dia, eu falei, tchau, não é isso que eu quero, vou embora. Nunca mais apareci na faculdade. Ao mesmo tempo que eu estudava lá na Federal, eu montei uma revistaria com a minha irmã. Na verdade, a gente chegou a ter 2 unidades de revistaria lá em Curitiba, né? A gente se dedicava bastante à revistaria, a gente gostava muito de trabalhar lá e era super cansativo porque eu tinha que fazer os trabalhos sujos do negócio, que era ir buscar o jornal, buscar
os produtos logo cedo, antes de ir para aula. Depois eu ia para a faculdade, dava aquela enganada, voltava na hora do almoço, revezava com a minha irmã e daí a loja funcionava acho que das 8 às 8, então era bem puxado aí. E depois tinha que tentar fazer alguma coisa da faculdade, que eu não fazia na verdade. A gente se dedicava bastante. Eu lembro que quando a gente começou, eu devia ter uns 20, 21 anos, daí eu fui lá na distribuidora de revistas, né, falar assim, ó, eu sou o Eduardo, tal, tô montando um negócio. Eu lembro que o velho que me atendeu, o dono lá da distribuidora, o cara foi bem grosseiro assim comigo, ele não acreditou no potencial do meu negócio, ele falou assim, esse teu ponto é muito ruim, aí não vai dar em nada. Mas com a nossa insistência, com o nosso trabalho duro, a gente chegou a ficar entre as melhores revistarias de Curitiba, perdendo acho que só para o aeroporto ou uma outra loja assim, mas sempre lá entre o top 3 de Curitiba. Então foi um negócio muito legal, uma experiência muito boa que a gente teve aí no comércio. No meio disso, a gente decidiu vender a revistaria, daí eu fui estudar no Canadá e eu fui fazer a faculdade de administração lá na University of Winnipeg. Além do business, geralmente a gente escolhe duas opções para fazer a faculdade, tanto no Canadá quanto acho que nos Estados Unidos também funciona assim, você tem lá o Major e o Minor, e daí eu fui fazer administração, que era o Major, e o segundo lá, o Minor, eu fui fazer espanhol. É como se fosse letras em espanhol. Por que eu fui fazer isso daí? Porque era mais fácil de conseguir os créditos e melhorar lá a minha nota, né? A nota final, porque lá no Canadá, nos Estados Unidos, é muito importante que você tenha uma nota final alta. Então eu escolhi espanhol para dar aquela bombada na minha nota. Eu nunca fui um aluno assim bom. Eu sempre fui um aluno mais ou menos, tanto no colégio quanto na faculdade. Mas uma coisa que eu sempre fui muito bom, eu posso falar que eu era bom mesmo, eu sempre fui entre os melhores da sala, foram as apresentações. Eu sempre fui o cara lá da apresentação do PowerPoint, de fazer uma apresentação espetacular. Isso daí sempre me ajudou nas notas, porque lá no Canadá, principalmente, eles dividiam entre uma prova aí no começo do semestre, daí a apresentação e a prova final. Essa apresentação ela tinha um peso muito grande, então eu ia lá, tirava a melhor nota da sala. Sempre foi assim, apesar de eu ficar um pouco tímido em algumas situações, mas subir lá na frente da sala e fazer a apresentação era um negócio que eu gostava muito e as minhas notas eram muito boas nesse quesito. Depois que eu terminei a faculdade, eu achei que eu era o cara do business, eu podia montar qualquer negócio, eu ia ser lá o Howard Schultz do comércio. Daí quando eu voltei pro Brasil, eu já montei logo de cara, não um negócio, mas 3 negócios. Montei 3 lojas, eram lojas que vendiam doces, vendiam essas guloseimas e tal, e daí eu tinha acho que mais ou menos 10 ou 12 funcionárias que me davam muito trabalho. Era uma dor de cabeça chegar lá no trabalho e não pelo negócio, mas por lidar com as pessoas. E eu tinha esquecido que o meu negócio não era no Canadá e tudo que eu tinha aprendido lá era muito diferente aqui no Brasil, né? Então isso daí acabou me dando uma desanimada e eu tive que fechar os negócios. Então eu tive lá um negócio de sucesso que foi a revistaria e talvez de fracasso, mas de muito aprendizado que foram as lojas de doce. E daí eu resolvi fechar os negócios e virar empregado. Vamos ver se como empregado seria interessante. Então até hoje eu só tive um emprego de carteira assinada mesmo. O resto foi tudo ou montando um negócio ou trabalhando como pessoa jurídica. Eu comecei a trabalhar numa empresa que era de comércio exterior, que a gente importava produtos relacionados a oil and gas, né, a empresas de petróleo, e também para segurança de navios. Na verdade eu não gostava muito desse trabalho não, era legal que eu tinha contato com vários países e tal, me mandavam para viajar para fora, tudo, mas eu não gostava muito desse trabalho não. Eu tava ali mesmo só pelo dinheiro mesmo, porque eu não gostava, era acordar cedo, voltar tarde e fazer um negócio muito chato. O resultado desse trabalho aí foi muito estresse, gastrite, e eu ganhei muito peso. Eu acabei ficando acho que com 83 quilos em 6 meses. Dá uma olhada numa foto como é que eu fiquei. Não é brincadeira, fiquei mal mesmo, eu tava muito mal. Eu não tinha tempo pra fazer nenhum tipo de esporte. Sempre gostei de fazer esporte, mas nessa época aí era zero esporte, era só trabalho. Eu decidi que isso daí não era vida, daí eu acabei saindo desse trabalho aí. E daí eu comecei a trabalhar com esporte. Era uma coisa que eu gostava, que eu sempre gostei de falar, né? E daí eu fui trabalhar com o pessoal da Water Planet. E esses produtos que eles vendiam lá, ou eles vendem lá, produtos para triatlon, para natação. Então aí já começa uma relação aí com os produtos esportivos. Daí eu já via que eram
produto que eu gostava mais de falar, gostava mais de estudar esses produtos. Como eu disse, eu sempre pratiquei esportes a minha vida inteira aí, praticamente sempre praticando esporte, só na época daquele trabalho lá que eu não pratiquei esportes. Até 2001, 2002 eu fui nadador, eu era nadador dos bons, de participar de campeonato brasileiro, campeonato paulista, águas abertas, então era um nadador assim bastante dedicado, que nadava bem, nadava as provas bem, provas não, natação eles falam competição, as competições aí bem grandes. Eu era um nadador aí de alta performance, treinava 2 vezes por dia, de manhã, 5:30 da manhã e à noite, então ficava aí o dia inteiro na água praticamente. E é engraçado que se você foi nadador de performance, é aquele que se dedica bastante tempo à natação, o negócio é meio traumático. Acho que de tanto tempo treinando, depois que eu parei de nadar em 2002, nunca mais eu quis entrar numa piscina olímpica, nunca mais, só entrar aí pra se molhar numa piscininha do prédio e tal, mas piscina olímpica pra treinar, nunca mais. Então, às vezes as pessoas me perguntam, por que você não faz triatlo se você já nadava bem e tal? Cara, não tem condições, eu não quero ver piscina, não quero nadar, não quero... É um negócio que fica, apesar de ser bom lá o tempo que você tá treinando, é um negócio que depois você nunca mais quer ver. Você pode ver aí que a maioria dos triatletas, geralmente eles começaram mais tarde na natação. Quem começou lá desde molequinho, desde 5, 6 anos e foi até os 20 e poucos anos, o negócio é bem traumático, a pessoa não quer mais nadar mesmo. A maioria dos meus amigos aí dessa época não nadam mais. E depois disso daí surgiu a corrida. Mais ou menos em 2003, 2004, quando eu tava lá no Canadá, eu comecei a correr na rua. A calçada lá, ela é bem lisinha, dá pra correr em qualquer rua, qualquer calçada ali, é tranquilo pra correr. E daí no inverno treina na esteira, e a esteira lá da faculdade era super boa, e dentro da faculdade tinha uma pista indoor que dava pra treinar legal. Então lá que começou a corrida. Mas as provas só surgiram mais ou menos em 2012. Eu nunca fui muito de prova. Daí quando eu voltei pro Brasil, depois de um tempo, eu comecei a participar das provas. Esse caminho normal que todo mundo faz, né? Começa lá a correr a circuito das estações, track and field, depois começa a ir para umas provas de 15, depois Golden Four na época, e assim surgiram as provas. Mas antes era só correr mesmo. Eu já corria bastante, já corria uns 15 quilômetros, corria até 20 quilômetros mais ou menos eu corria. Treinava sempre, pegava o final de semana e saia correndo uma distância bem longa até. Mesmo perdendo peso lá dos 83 quilos para diminuir, hoje eu peso mais ou menos uns 70 quilos, né? Eu tenho 1,70 m e peso 70. Eu nunca fui de fazer dieta, nunca fiz nenhum tipo de dieta, assim, de seguir alguma coisa. Já fui nutricionista, mas não dá. Eu acho que é difícil a gente seguir uma dieta. Se você tem que fazer muitas restrições, eu acho que não é legal e pra mim não funciona. Antes do Tênis Certo, eu já tive um aplicativo e um site sobre tênis para corrida. Eu já falei num outro vídeo aí sobre isso, que eu já perdi muito dinheiro com isso daí. Eu acreditava que eu tinha um aplicativo muito legal aí pros corredores e ele era voltado pro mercado americano, mas acabou não funcionando e não deu certo. Eu perdi muito dinheiro com isso daí. É aquela coisa, a gente faz essas coisas aí pra aprender e depois, com a persistência, a gente consegue fazer outras coisas que eram baseadas na ideia inicial. Além de site para tênis de corrida, eu já tive site sobre sustentabilidade, perfume, Star Wars, que mais? Dieta, e nenhum vingou. Eu acho que quando você não tem muito conhecimento, você não é especialista, não é uma coisa que você ama de paixão em fazer, não vai dar certo. É muito difícil você dar continuidade a criar conteúdo, a produzir alguma coisa que você não gosta muito. Juntando a minha experiência aí com as mídias, trabalhando com comércio e depois essa paixão pelo tênis de corrida, eu comecei a trabalhar na Procorrer. Na verdade, comecei a trabalhar para a Procorrer, né? Eu não era contratado da Procorrer, eu era pessoa jurídica trabalhando para a Procorrer. E isso daí durou 2 anos. Foi muito legal essa experiência, porque eu aprendi muito estando dentro de uma loja especializada. Então eu agradeço aí a Procorrer pela experiência que eles me passaram. Eu aprendi muito. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma lá dentro, né? Mas foi bem legal. Eu acho que isso daí também fez parte do meu aprendizado e ajudou bastante a criar o Tênis Certo também. E como eu trabalhava com essa produção aí de conteúdo e eu tinha outras empresas também que eu atendia na época da Procorrer, chegou um momento aí com a crise do Brasil, tudo,
que os trabalhos foram diminuindo e eu já tava pegando alguns assuntos que não me interessavam muito, além da corrida. Já apareciam outros clientes querendo fazer outras coisas comigo nessa questão de conteúdo. Ficou muito chato, assim, diminuiu muito, já estava fazendo muita coisa que eu não gostava. E daí eu decidi parar tudo e me dedicar 100% ao tênis certo. Hoje eu me dedico 100% ao tênis certo. Hoje o meu trabalho é o tênis certo. Parece loucura, mas é o tênis certo hoje o meu trabalho. Se eu não tivesse o tênis certo, provavelmente eu teria ou um podcast ou um canal falando sobre o Palmeiras. É uma coisa assim que eu consigo falar o dia inteiro, é igual tênis. Tênis e Palmeiras eu consigo falar o dia inteiro. Cadê minha carteirinha? Depois eu mostro minha carteirinha de sócio. Todo jogo que tem em São Paulo, tô eu lá. É meio loucura, eu deixo de correr prova. Já brinquei até com o Marcel lá do Mania de Corrida. Se tiver prova no dia do jogo do Palmeiras, eu não vou. E uma outra coisa é que eu só acompanho o Palmeiras, eu não acompanho o futebol. Se me falar os jogadores do Corinthians, do Flamengo, do Santos, eu não sei quem é. Eu não acompanho nada de campeonato europeu, Champions League, Barcelona, não sei nada. Eu só acompanho o Palmeiras. Pra mim, futebol é só o Palmeiras. Agora vamos falar um pouquinho de corrida, né? Pô, se não falar de corrida, esses fatos ficam meio estranhos. Eu já corri 5 maratonas e não sei quantas meias, não tenho nem ideia de quantas meias, mas foram bastantes, várias meias. Meu melhor tempo em maratona é 3:35 na maratona de Estocolmo. Depois as últimas 2 do ano passado era para ter melhorado essa marca aí, mas não rolou. Acho que eu já poderia ter fazendo menos de 3:30, mas podia não significa que eu faço, né? Então, minha melhor marca é 3:35. Desde moleque eu sempre tive vários tênis. Eu não ligo para as outras coisas, mas tênis eu sempre comprei. É tipo mulher que tem uma coleção de sapato, de bolsa, eu tenho de tênis. Sempre, desde moleque, sempre tive bastante tênis, sempre fui curioso por esse assunto. Sempre gostei do design, gostei da tecnologia do tênis, então esse daí é meu background de começar a colecionar os tênis. Muita gente me pergunta, Edu, quantos tênis você tem? Eu não tenho a mínima ideia, parece aí uma resposta meio babaca, mas é verdade, eu não sei quantos tênis tem. Toda semana tem um ou dois tênis novos pelo menos, e eu não sei quantos tênis eu tenho hoje. Outra coisa que acontece, algumas pessoas perguntam se eu vendo tênis, o que eu faço com os tênis? Eu não vendo os tênis, eles ficam aí, mas depois de um tempo eu faço uma doação aí pra algumas pessoas que realmente precisam. Tem gente que me pede aí, manda mensagem nas redes sociais, Edu, tem como você me dar o tênis? Falo, cara, não tem como, eu dou pra gente que realmente eu conheço, eu sei que o cara vai usar o tênis, ele vai dar valor aí pro tênis, então uma vez aí por semestre eu faço essas doações. Uma coisa que eu fico pensando às vezes assim, que às vezes me deixa triste ou às vezes até me ajuda a ficar mais forte ainda, é que a minha mãe, ela nunca viu o tênis certo. Ela faleceu 1 ano antes de eu criar o tênis certo, então ela nunca soube que eu ia fazer isso daí. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que ela deve estar lá enxergando lá de cima e dando maior força. Tenho certeza que se ela estivesse aqui hoje ela daria maior força aí pro tênis certo. Ela sempre me incentivou todas as ideias que eu tive aí, mas é uma coisa assim que às vezes eu fico pensando e tenho certeza que ela deve estar torcendo lá por mim. Como eu disse, eu vivo do tênis certo hoje, né? É uma coisa assim que a minha renda caiu muito e tal, mas é uma coisa que eu acredito muito que vai dar certo. Tenho certeza que não vou ficar rico com isso daqui, mas em contrapartida, assim, essa questão de ajudar as pessoas, estar conversando com outras pessoas, é uma coisa assim bem gratificante. Eu acho que vale a pena, é um dos melhores retornos. Pode parecer besteira isso daí, você vive do quê? De ar? Não. Mas é bem gratificante, eu acho que o retorno financeiro ele vai vindo naturalmente, apesar de ser um negócio assim bem voltado para um público específico. Nunca o Tênis Certo vai ter lá 1 milhão de seguidores, não vai ser o Whindersson Nunes do YouTube, mas eu acredito muito assim que as empresas estão observando nosso trabalho, vendo o que a gente faz e uma hora vai dar resultado esse negócio. Uma coisa que eu faço que eu fico muito arrependido é de ficar horas e horas assistindo YouTube. Isso daí é uma perca de tempo, eu não deveria fazer isso, deveria ser mais produtivo em outras coisas, mas eu uso esse tempo aí. Pô, tá passando avião aqui. Vou esperar o avião. Como eu tava falando, eu perco esse tempo aí assistindo o YouTube, mas eu acho que eu aprendo muito, eu pego as informações, os detalhes de outros canais aí para tentar aplicar aqui nos meus vídeos. Eu assisto muito pouco vídeo sobre corrida, confesso que eu assisto, nossa, eu acho que
menor parte do tempo eu tô assistindo vídeos sobre corrida. Eu prefiro assistir outros vídeos, eu assisto muita coisa japonesa, não falando em japonês, muita coisa assim da cultura japonesa, muita coisa assim de unboxing também de outros produtos. Eu assisto coisa de Portugal, eu assisto outros caras da Europa aí que eles fazem esse tipo de vídeo, e eu acho bacana porque quando a gente faz essa multidisciplinaridade é mais interessante pra gente aplicar no nosso negócio do que ficar só inspirando em coisas de outros canais de corrida principalmente. Uma coisa curiosa é que eu sempre corri de boné, mas de 1 ou 2 meses pra cá eu comecei a correr de viseira. Eu tô achando interessante isso daí. Eu tinha maior preconceito, corre de viseira e tal, mas eu comecei a correr de viseira, o cabelo fica meio pra fora, assim, meio zoado, parece um cogumelo, mas eu tô gostando dessa experiência. Quem sabe eu vou começar só a correr de viseira agora. No momento eu não tenho nenhum treinador, eu mesmo faço meus próprios treinos. Eu acho que aí com essa experienciazinha aí que eu tenho, eu consigo mais ou menos ter uma ideia do que eu tenho que fazer, do volume que eu tenho que treinar, e tá funcionando. Talvez pra maratona aí que eu vou correr no segundo semestre eu pego um treinador. Eu tento fazer os meus próprios treinos, às vezes eu peço auxílio lá da Rosa Naimara, da Máxima, lá em Curitiba, que ela foi minha treinadora durante um bom tempo aí, 4, 5 anos. Daí ela me ajuda, ela me dá algumas dicas, ela fala assim, pra essa prova é melhor você fazer esse volume, você fazer esse tipo de treino, então ela sempre tá me ajudando aí em alguma dúvida que eu tenho com relação aos treinos. Eu gosto muito lá de Curitiba, mas por causa do canal eu acabei mudando aqui para São Paulo. Eu acho que eu tenho que estar próximo das marcas, próximo dos outros canais, então a gente às vezes tem que abrir mão, sacrificar aí o nosso conforto de estar lá em Curitiba para vir aqui para São Paulo, porque aqui que acontece tudo, né? Se as marcas estão aqui, as principais provas acontecem aqui, então desde outubro eu tô aqui em São Paulo, morando em São Paulo, mais para ser mais exato, em Mariporã, que é na Grande São Paulo. Aqui é a região da Serra da Cantareira, por isso que tem esse mato aqui. É bem bacana morar aqui, que eu posso treinar aqui na rua, tal, pegar umas subidas e descidas. Apesar de ser Grande São Paulo aqui, facilita bastante para mim. Mais um avião. Esse é um problema, a gente está do lado do aeroporto de Guarulhos, então toda hora passa um avião, de 5 em 5 minutos passa um avião aqui, para atrapalhar os vídeos externos. Em Curitiba eu fazia praticamente tudo com a minha bicicletinha dobrável, andava de um lado para o outro, ia trabalhar, voltava, atendia os clientes, tudo com a bicicletinha. Aqui em São Paulo é impossível, você tem que ter carro ou usar o transporte público. Eu acabei me acostumando a pegar o metrô. Fazer o quê? Tem que pegar o metrô, é a forma mais rápida de você chegar num lugar aqui em São Paulo, né? Então o metrô hoje é o meu transporte, não é favorito, é o que eu uso. Eu preferia usar a bicicleta, mas não rola aqui. E outra coisa que muita gente me pergunta, qual que é o meu tênis favorito? Acho que eu não tenho tênis favorito. É difícil falar o tênis favorito, porque toda hora muda, entra coisa nova, então é difícil falar o tênis favorito. Uma coisa que eu posso falar são os tipos de tênis que eu mais gosto. São os tênis que eu chamo de coringa, né? Aqueles tênis que são performance com um pouquinho de amortecimento. Esses são os meus tênis favoritos, que se eu pudesse escolher para uma prova, ou se eu não tivesse o canal, não tivesse que usar todos os tipos de tênis, provavelmente eu estaria usando só tênis coringa, né? Tênis performance com amortecimento. O canal não é aquelas coisas assim, de milhões de inscritos, não é aquela coisa que eu saio na rua eu vou ser reconhecido, mas às vezes acontece, assim, se for pra treinar em algum lugar ou de repente alguma coisa relacionada à corrida, às vezes aparece alguém que me reconhece, né? A primeira vez que alguém me reconheceu foi muito estranho, muito engraçado. Eu tava treinando no parque, tava lá bebendo água lá no bebedouro, daí chegou um cara assim, agora não lembro o nome dele, e falou assim, pô, eu te conheço, você não é o Suzuki lá do Tênis Certo? Falei, porra, muito louco isso daí, só que ao mesmo tempo fiquei com muita vergonha, assim, até, sei lá, eu não tava esperando que acontecesse isso, então essa daí foi a primeira vez que alguém me reconheceu em algum lugar público. Uma coisa que eu tenho é preguiça para correr provas. Eu corro poucas provas no ano, umas 6 provas, 7 provas, talvez esse ano eu corra um pouquinho mais. Eu não gosto lá do ritual da prova, de se ir lá, pegar o kit, acordar cedo, ir pra prova, depois voltar, pegar medalha, não gosto. Daí me dá preguiça de fazer isso daí. Mas por outro lado, eu não tenho preguiça para treinar. Você pode me chamar cedo aí, 6 da manhã, para ir treinar, que é sossegado. Vamos correr lá, fazer uma rodagem longa lá de 32, pra mim é sossegado. Mas prova, cara, aquele ritual não gosto muito. De repente aparecem umas provas mais interessantes aí e eu mude de ideia mais pra frente. Como eu disse, eu corro poucas provas, eu corro mais ou menos
uma prova de 10K no ano, 3 ou 4 meias e 1 ou 2 maratonas por ano. Esse ano eu vou correr uma, ano passado corri 2, 1 ou 2 maratonas por ano tá legal pra mim. Eu não tomo nenhum tipo de suplemento alimentar, as únicas coisas que eu tomo aí que me ajudam na corrida, talvez me ajudem, pelo menos eu penso que me ajudam, é cloreto de magnésio para evitar cãibras e Yakult para melhorar a imunidade, né? Eu acho que tem funcionado bem o Yakult, parece loucura, Yakult, mas funciona bem, já conheço outros corredores que também fazem isso. E também só gel durante a prova. Agora Whey Protein, R4, não tomo nada disso daí, eu já tomei durante um tempo, mas acho que não funciona muito não, pelo menos acho que é psicológico, sei lá. Tem gente que funciona, fala que melhora tal, mas pra mim não faz diferença nenhuma. Fora a corrida, a única coisa que eu faço é musculação. Eu acho que é importante a gente fazer musculação, todo corredor aí deveria fazer pelo menos musculação. Ajuda bastante durante as provas, principalmente prova mais longa aí. Você vai sentir que vai dar uma melhorada boa. Eu sentia muita dor assim, dor no pescoço, dor no ombro, sentia dor no quadril e tal, mas com a musculação funciona muito bem. Eu acho que vale a pena você dedicar um pouco do seu tempo aí pra musculação. E a última coisa que eu queria falar aqui é o objetivo do canal, cara. O objetivo do canal, como eu disse, é ajudar o maior número de pessoas possível. Eu acho que isso daí é muito gratificante pra mim. E independente de qualquer coisa, de ganho financeiro e tal, o ajudar as pessoas eu acho que é o negócio mais legal aqui do canal. Eu acho que esse daí vai ser o objetivo principal. Acho não, tenho certeza que esse daí é o objetivo principal aqui do canal, ajudar o maior número de corredores aí, passando um pouquinho de conhecimento sobre os tênis, ajudar as pessoas a comprarem, economizarem, né? Que é bastante importante. Tá caindo uns bagulho aqui na minha cabeça. E outra coisa, essa ideia da gente criar essa comunidade aí. Pô, mais um avião. Da gente criar essa comunidade aí dos fãs de tênis para a corrida, que é bastante importante pra gente discutir aí sobre os produtos, não engolir tudo que vem de informação pra gente, a gente discutir, todo mundo aprende, né? Então isso daí eu acho que foram os 50 fatos sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da minha história. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha, isso daí ajuda pra caramba na divulgação do canal. Compartilhe aí com seus amigos aí que gostam de corrida, gostam dos tênis de corrida, tênis pra corrida, né? E falar que tem um canal aí do japonês que tá todo dia postando alguma coisa nova. E se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal, tem vídeo novo todos os dias e faça parte da nossa comunidade dos sonhos de tênis para a corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima, valeu, abraço a todos.